Então, galera, hoje a gente está com o Paulino aqui, da Belo Investment. Ele vai falar um pouquinho sobre dados alternativos para a gente e qual que é a importância de entender os dados alternativos. Paulino, você apresenta para o pessoal, fala o que é a Belo Investment, fala para a gente aí. Claro. Olá, pessoal. Eu sou a Paulino Oliveira, sou fundador, sócio da Belo Investment Research. É uma empresa que faz busca, análise de dados alternativos para o público de investimento, para o investidor institucional, para o mercado financeiro. Hoje a Belo trabalha basicamente com trabalhos mais customizados, envolvendo todo o processo analítico, mas com foco nesse conteúdo mais alternativo, que eu vou comentar o que é. Mas a gente está hoje em vias de desenvolvimento de alguns trabalhos com um alcance um pouco maior. A gente vai ter novidades em breve. Mas a Belo já atua há cerca de 5 anos, especificamente com esse foco de uso de dados alternativos para tomada de decisões de investimento, com o público principalmente institucional. E é um mercado que está em crescimento. O uso de métodos quantitativos de uma forma mais ampla tem se difundido muito dentro do mercado financeiro, mas mesmo o uso de dados alternativos, começando do começo, né? Dados alternativos são definidos como dados não tradicionais, mas que têm o seu valor dentro do processo de análise de investimento. Então, os dados mais tradicionais, a gente vai ter lá os indicadores mais macroeconômicos tradicionais, índice de desemprego, PIB, etc. Do ponto de vista da área mais de equity, você vai ter indicadores dos relatórios, né, o DRE, o balanço das empresas, e esses indicadores são os mais tradicionais. Os mais alternativos são indicadores que vêm emergindo dentro de um processo de datificação. Cada vez mais todos os processos de negócios e a evolução da internet das coisas, do número de sensores. Então, o pagamento agora não é mais dinheiro, isso é via cartão de crédito, isso gera dados de transação, as informações, busca no Google, e mesmo os sensores, né? Você tem uma riqueza de imagem de satélite, por exemplo. Então, tem várias fontes de dados mais novas que são um resultado do processo que a gente vive hoje de geração de dados, que permitem que se faça uma leitura dos eventos econômicos e financeiros através de outros indicadores que derivam de outros processos. Então, é algo que não é tão novidade assim quando a gente pensa no uso desses dados. Existe literatura, principalmente interessante o início, está muito ligado aos bancos centrais no Brasil, na Europa, Estados Unidos, já tem mais de 20 anos que fazem uso bastante extenso. O Banco Central tem o desafio, né, os bancos centrais, de ter uma leitura muito tempestiva do nível de atividade econômica para conseguir tomar suas decisões de política monetária, e essa questão de ter uma leitura em profundidade tempestiva é muito importante. Nesse sentido, eles foram um pouco precursores aí nesse uso, mas hoje é muito difundido. A gente vê que é difundido, por exemplo, tem um fato curioso, no mercado de petróleo, hoje em dia se usa as imagens de satélite para leitura dos tanques de reservatório. Eles geram uma sombra, né? Então, você consegue, tanto para os reservatórios, quanto também para os navios, você consegue ter uma leitura do nível de reserva de petróleo. E é Interessante. interessante, sim, e é interessante porque você pensa que isso parece algo muito peculiar e não muito difundido, mas a gente percebe que nos dias nublados você tem uma volatilidade maior no mercado. Então, é em grande medida porque você perde essa medida, né? E esse é só um de muitos exemplos do como essa prática hoje de fato, não é novidade, é algo que já está bastante difundido, apesar de, né, o termo dado alternativo ser um termo um pouco difícil, no sentido de que é um termo novo, né? Então ainda está se cunhando o termo, mas já há várias aplicações importantes, inclusive por bancos centrais, por órgãos, instituições muito bem estabelecidas. Que legal, que legal. Eu estava vendo um exemplo, só para contextualizar aqui, um exemplo interessante também, que são coletas de dados de vagas de empresa, vagas de emprego de uma mesma empresa para ver se a empresa está estagnada ou não, se ela está em crescimento.
E tem algum ponto de vista, aí eles tiram uma conclusão a respeito disso, é interessantíssimo. Sim, sim, tem várias fontes, né, de mercado de trabalho. Do mercado de trabalho, a gente usa muito dados, por exemplo, do próprio LinkedIn. Nos Estados Unidos, em vários outros países, tem os dados de Indeed, com dados de anúncio de emprego. Hoje em dia, é algo até intuitivo de se usar o Glassdoor. Você vai procurar emprego e ver uma empresa nova, você vai ver os comentários e costuma ter dados de remuneração dentro da empresa, mas que é algo que pode ser usado também de forma agregada. E é algo que parece parece até óbvio para o mercado mais formal, mas até o nível de atividade econômica mais informal, tem alguns estudos que usam fotos de satélite à noite, que costuma ter um proxy, principalmente para regiões onde às vezes você não tem uma estatística boa, né? Então, houve um problema durante a pandemia de falta de estatística do mercado de trabalho, Uhum. dificuldade de coleta, né? No Brasil mesmo, esses dados costumavam ser coletados também dentro da PNAD, com entrevistas em loco, e agora é só por telefone, e tem bastante outros problemas, né? Você tem um viés que se insere na amostra, e o Brasil não é exceção, o mundo inteiro teve dificuldades de dados de mercado de trabalho no período pandêmico, mas dados menos tradicionais, dados alternativos, costumam complementar para compensar essas dificuldades. São pontuais para a gente aqui, mas em outros lugares do mundo vão ser mais uma realidade, né? Um problema maior. Legal. Eu estava vendo também que, por exemplo, dependendo do tipo de indústria, né, ou de investimento, usa-se mais dados alternativos. Por exemplo, os hedge funds têm a tendência de usar mais dados alternativos porque eles sempre estão buscando fazer o stock picking um pouco mais avançado, um pouquinho mais, ter um pouco mais de informação privilegiada. E aí eu te pergunto, como é usado? É lógico que você já falou um Uhum. pouquinho, mas dentro do contexto de investimento, como seria usado os dados alternativos? Só para deixar claro para o pessoal. Claro, os dados alternativos vêm muitas vezes para dar uma leitura ou em maior profundidade ou em melhor tempestividade, né, dos mesmos eventos que a gente tenta medir via indicadores mais tradicionais. O que acontece é que justamente por serem mais alternativos, eles costumam dar mais trabalho para fazer uma análise, então às vezes é difícil para um investidor menor conseguir estruturar, fazer todo o processo de coleta, de Uhum. limpeza dos dados e colocar isso dentro de um modelo. Às vezes tem algumas bases de dados que vão ser alternativas e já mais bem estruturadas, por exemplo, o Google Trends, você consegue ir lá e pesquisar as palavras-chave que às vezes vão apoiar ou não algum fator, algum evento que pode ser relevante para o seu teto de investimento. E tem outros que já vão ser mais difíceis, por exemplo, o que a gente chama de raster data, ou imagens pixeladas, né, de foto. Então, imagens de satélite, por exemplo, você precisa de fazer um trabalho de processamento dessas imagens para extrair informação, que é muito mais complexo. Então, requer uma estrutura muito maior. Mas, voltando no processo, de por que isso é tão usado por fundos de hedge e dentro do mercado financeiro, o mercado está sempre buscando uma vantagem informacional, né? Então, a gente tem toda essa ideia de como funciona o investimento, você tem que ter uma melhor precificação dos ativos que você está investindo, e você consegue ter essa leitura melhor através de um exercício de diligência, né? De due diligence, de aprender e fazer o seu dever de casa com mais qualidade do que os pais do mercado. A gente tem essa hipótese dos mercados eficientes que depende da existência da informação disponível para todos, mas a gente sabe que às vezes a informação é muito difícil de consumir e às vezes há barreiras e, por exemplo, para ler até uma notícia, costuma às vezes ficar por trás de um paywall, você tem que ter uma assinatura, e a mesma coisa base de dados, eles são pagas, então há Uhum. entraves portanto, as informações usadas pelos investidores no mercado são informações públicas, mas que exigem uma expertise, um tratamento, um processo e uma estrutura de custo que costuma se conseguir de uma forma melhor num ambiente de um fundo de investimento. E especificamente, os dados alternativos vão
trazer ou um indicador mais tempestivo e um leading indicator, quer dizer, eu vou conseguir ter algum tipo de previsão de algum evento econômico que eu não teria com outro evento. Por exemplo, com dados de transação, eu comentei de dados de cartão de crédito. Uhum. E dados de cartão de crédito, evidentemente que esses dados, quando, né, são dados que têm uma questão de privacidade, porque são as suas transações de cartão de crédito, mas de uma forma anonimizada e no agregado, com uma amostra, é possível, em várias jurisdições, fazer a compra desses dados agregados de uma amostra de dados de cartão de crédito. Então, além de dados de cartão de crédito, tem outros dados parecidos, dados de recibo, que se consegue via empresa, que às vezes tem o software do supermercado, enfim, isso vem de várias vias, mas são subprocessos de negócios. E através disso é possível ter uma leitura, por exemplo, de para onde está indo o faturamento de uma empresa antes da divulgação do dado oficial. Isso tanto para uma empresa, ou no Brasil, a gente tem a Cielo, que divulga os relatórios de atividade do varejo. No Brasil se divulga de forma agregada, eu não consigo saber o quanto uma empresa em particular teve de vendas, mas que já dá uma leitura melhor de como está indo um determinado segmento. Então, essa antecipação de tendências é uma vantagem muito grande. Hoje em dia se usa muito o termo nowcasting, que é basicamente olhar os dados passados, mas o passado bem imediato, né? Quer dizer, dados que têm um lag, um delay muito pequeno e que me permitem conseguir chegar mais à frente do que eu conseguiria ver com uma via mais tradicional, olhando ali indicadores de alta frequência, ou o mais importante, né, que é a alta frequência, indicadores com um delay baixo. Interessantíssimo. Eu fico fascinado quando eu começo a conversar assim sobre dados e tal, porque querendo ou não, hoje a gente é tudo baseado em dados, né? Mesmo que existam as APIs mais tradicionais, eu acho que a tendência é crescer cada vez mais os dados alternativos, o que suporta o dado tradicional, vamos dizer assim. Inclusive, eu vi uma estatística que nos últimos 5 anos o número de emprego cresceu quase 500% dentro da área de dados alternativos. É um dado interessante. Porém, ainda parece ser muito caro, né, para se fazer o processo. As dificuldades que a gente tem são justamente essas, né? Uma dificuldade é a questão do mercado de trabalho, que é de fato, existe uma dificuldade de se encontrar as pessoas qualificadas, não só para tratar com dados alternativos, mas para ciência de dados em geral, um mercado Uhum. que está muito aquecido. Tendo em vista, acho que o processo de desenvolvimento tecnológico, então capacidade computacional, os algoritmos bem estabelecidos de aprendizagem de máquina, de processamento de grandes volumes de dados de uma forma mais alto nível, né? Então tem toda a evolução tecnológica ferramental, mas tem também o processo de evolução de internet das coisas, de aumento de geração de dados. Hoje em dia tudo gera dados, então existe uma riqueza maior de informações que pode ser analisada e que está demandando os profissionais. Uhum. O que a gente tem uma abordagem muito pragmática na Belo, e acho que com aplicação acho que tem a ver um pouco, inclusive, com a questão da sensibilidade temporal de responder perguntas associadas a investimentos, que sempre tem essa janela ali para tomada de decisão que é curta, né? Então, a gente tem um processo muito rápido de análise que se baseia em métodos bem estabelecidos e ferramentas de alto nível, e hoje existe uma riqueza muito grande quando se consegue navegar esse espaço. É possível construir respostas sofisticadas para questões de investimento com uma certa celeridade. Sensacional. E a última pergunta, Paulino, que eu acho que é a pergunta que vai casar aqui, tanto para o público da Fortuna quanto para vocês também, é a questão da gestão de risco. Como os dados alternativos podem auxiliar os investidores? É lógico que, nesse primeiro momento, o investidor individual não vai ter esse acesso através da Belo, mas como que os dados alternativos podem auxiliar na gestão de risco e na identificação de novas tendências e oportunidades?
Claro. Essa é a última pergunta. Lógico que você vem respondendo o tempo todo, mas só para sintetizar. Claro, claro. Não, sendo mais específico para a questão do risco, eu acho que os dados alternativos em geral são o complemento e dão uma vantagem competitiva, mas parte do pressuposto que você está fazendo o seu dever de casa e já fazendo o tradicional. Né? Então, uma gestão de risco não tem nada que vai substituir um portfólio diversificado, enfim. Mas dito isso, o que a gente consegue fazer nessa via mais alternativa traz uma riqueza muito grande também. Por exemplo, de um ponto de vista mais quantitativo, tem já vários estudos com o uso de dados de fluxo de notícia, de Twitter, de rede social, para uma leitura de volatilidade do mercado de câmbio, para uma leitura da estrutura de correlação, por exemplo, dentro do mercado de ações, para a variação. Tem alguns estudos da Ravenback, por exemplo, que é uma empresa especializada em dados de notícias e de análise de texto, que traz a análise que traz os impactos dessa de sentimento para a estrutura de betas, principalmente próximo a eventos de anúncios da taxa de juros dos Estados Unidos, como o Federal Open Market Committee. Então, acho que essa é uma via, na via mais quantitativa, mas mesmo na via um pouco mais qualitativa da sua due diligence e de trazer informações mais rápido do que outros veículos, a gente tem, por exemplo, a Dataminr, uma empresa onde eu já trabalhei, inclusive, é uma empresa norte-americana, seja de Nova York, que faz uma mineração de dados do Twitter e tem um acordo, uma parceria exclusiva com o Twitter, onde eles conseguem, através do algoritmo, um feed de alertas específico para ações e investimentos de interesse, assim como agora, mais recentemente, cobrindo também eventos políticos, etc. E através dessa via do Twitter, eles conseguiram, por exemplo, na situação da captura do Bin Laden, já há bastante tempo, né? Conseguiram a informação na plataforma deles 19 minutos antes disso sair em um grande veículo de mídia. Então, 19 minutos é possível, né, fazer uma boa movimentação enfim, uma vantagem de tempo importante. E mesmo no sentido de fortalecer processo de diligência, tem várias plataformas que vão fazer a agregação de informações de registros públicos, informações de background, etc. E aí tem várias, tem a LexisNexis, que já faz isso há muitos anos, mas que tem começado a ter um conteúdo maior de dados alternativos. A gente tem a XG, tem vários outros que apoiam esse processo de due diligence de uma forma mais estruturada e num processo mais automático do que pelas vias mais tradicionais e que tem as suas vantagens e desvantagens, mas que na minha visão, é essencialmente complementar ao processo mais tradicional de diligência. Legal. Então, tem várias áreas ali onde isso pode apoiar uma eficiente gestão de risco. Legal. Então, Paulinho, obrigado. A gente não vai tomar muito seu tempo, não, mas muito obrigado por trazer as informações a respeito de dados alternativos. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa a respeito. E a Belo tem um blog lá, né? Quem quiser tirar dúvida, pode acessar o blog da Belo para tirar dúvida. Sim, claro, eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês, é sempre um prazer, fico à disposição. Vocês podem conferir lá, nosso site é o belo.re, onde a gente tem um feed de notícias, onde a gente foca nos eventos da atualidade, muito com esse olhar de complementar pela via dos dados alternativos. Eu sugiro acompanhá-lo com a gente. Muito obrigado. Obrigado a você, Valendo.